Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site ou nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. As sanções que penalizam a Rússia chegaram também ao mundo do desporto. Da exclusão de atletas russos à proibição da participação de equipas nas competições europeias, passando ainda pela possibilidade dos jogadores estrangeiros poderem rescindir contratos com clubes da Rússia, são muitas as questões que se colocam do ponto de vista jurídico. Deve-se penalizar emblemas e atletas por decisões de um regime como aquele que é liderado por Vladimir Putin? O jurista e antigo secretário de Estado do Desporto, Alexandre Miguel Mestre, responde a estas e outras questões na segunda parte deste programa. Para já, dou as boas-vindas aos nossos comentadores, Nuno Vinha e João Marcelino, muito obrigado. Dou também as boas-vindas ao Rodolfo Alexandre Reis e avançamos rapidamente para a nossa rúbrica Hat-Trick. Lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, nesta edição do Hat-Trick, vamos olhar então para os números dos relatórios e contas dos 3 grandes, são os exercícios referentes então ao primeiro semestre da atual temporada, de 1 de julho a 31 de dezembro de 2021, claro está. E Rodolfo, vamos começar precisamente pela Benfica SAD. Assim é, cumprimentar também o Nuno Vinha e o João Marcelino, e falamos do 31,7 milhões de euros, foi o prejuízo apresentado pela SAD do Benfica no primeiro semestre da época passada. O Clube da Luz, o SAD do Benfica, teve de resto uns rendimentos operacionais, sem contarmos com as transações de atletas, de 95,9 milhões de euros, o que correspondeu a um aumento de quase 80% em relação ao exercício anterior, um resultado que foi influenciado pela campanha do Benfica na Liga dos Campeões, nomeadamente da qualificação. Em termos de ativos, o ativo do Benfica é agora de 481,8 milhões de euros, menos 41,5 milhões de euros do que no exercício anterior, enquanto o passivo reduziu também 9,8 milhões de euros, fixando-se agora nos 369,8 milhões. E são muitos os números, naturalmente, neste relatório de contas, tanto da Benfica SAD como das outras cotadas que também apresentaram resultados recentemente, mas vamos dar a liberdade aos nossos comentadores para falar do número que mais os impressionou neste último relatório de contas que foi conhecido. Começo precisamente por ti, Nuno. Sim, de facto este número, este valor negativo do resultado líquido negativo do Benfica, eles próprios dizem, está ali clarinho no relatório de contas, isto deve-se, é muito influenciado pelas transações de direitos de atletas, que em relação ao mesmo período da época passada, teve uma diminuição de quase 70 milhões de euros. E, portanto, está aqui explicado este valor. Eu só destacaria uma coisa antes de passar a palavra ao João, que é o facto de, olhando para as contas dos vários clubes, chegar à conclusão, como aliás já vem de trás, que o Benfica é o único clube que não está em falência técnica neste momento, que tem capitais próprios de 112 milhões de euros e que, portanto, os ativos são superiores ao passivo e com capitais próprios de 112 milhões de euros. Portanto, é uma situação que ainda assim não é fantástica porque representa uma quebra em relação a outros anos e à recuperação que vinha sendo a ser feita, mas em comparação com os outros 2 grandes está numa situação mais confortável, pelo menos a curto prazo. João, estes são os primeiros resultados, relatórios e contas dos clubes já numa época dita normal, ou seja, com público, com aquilo que nós nos habituámos a ter e que os clubes se habituaram a ter em termos de receitas. O que é que mais destacarias neste relatório de contas da Benfica SAD relativamente ao primeiro semestre da temporada? Olha, em termos absolutos, aquilo que se deve dizer é isto que disse agora o Nuno Vinhas. O Benfica é o único clube português destes 3 grandes que não está em falência técnica, portanto tem ativos superior aos passivos. Agora, a trajetória não foi boa nos últimos 6 meses. Não é? Isso também é preciso dizer. O Benfica tinha cerca de 143 milhões de capitais próprios e reduziu para 112, e com uma ida, digamos, à fase seguinte da Champions.
com a venda de alguns jogadores, com a recuperação de receitas, com os estádios já a terem pessoas, enfim, com a recuperação também na publicidade e no marketing, eu diria que não é um bom exercício. Obviamente é um exercício negativo. Há aqui algumas coisas que não têm funcionado bem, mas eu tenho visto até declarações enfim, declarações não, mas notícias de que o Benfica quererá atuar no lado da despesa. Por exemplo, fala-se, por exemplo, que o João Mário poderá ser dispensado no final desta época porque tem um ordenado muito elevado. Ou seja, o Benfica, que nos últimos 2, 3 anos tem sido talvez mais ousado na aquisição de direitos desportivos, vai porventura, olhando para o exemplo do Sporting e do Futebol Clube do Porto, que já iremos falar a seguir, talvez a fazer um melhor compromisso entre aquilo que pode gastar, o Benfica é o clube português com mais músculo financeiro, e aquilo que deve gastar sem comprometer os objetivos desportivos, como se vê no Dragão e em Alvalade, é possível conseguir resultados gastando menos, e essa é, digamos, a entrada nesse novo mundo poderá ser útil para, digamos, um melhor desempenho financeiro do Benfica nos próximos tempos. Rodolfo, e viajamos precisamente para o outro lado da segunda circular e para os lucros da Sporting SAD. Que foi de resto a única SAD dos três grandes a apresentar lucros neste semestre em análise. São 9,5 milhões de euros que em muito contribuíram os 36,2 milhões de euros que o clube angariou pela participação na Liga dos Campeões. Olhando para os rendimentos operacionais sem as transações dos atletas, houve também um aumento de 13,4 milhões de euros, o melhor registro sempre da SAD do clube, que é agora de 20,9 milhões de euros. Em relação ao ativo, de facto, como o Nuno Vinha disse, está também em relação ao passivo em falência técnica, um ativo de 285,8 milhões de euros, ainda assim um registro positivo, já que subiu para 16,7 milhões de euros. Em relação ao passivo, 317,8 milhões de euros, com um aumento de 7,2 no semestre em análise. Dar ainda um destaque em relação ao Sporting para a Briética, que registra um aumento de 8,2 milhões de euros. Muito bem. João, tivemos aqui o ativo da Sporting SAD a crescer, mas o passivo também a aumentar. Sim, o que se pode dizer, o Sporting é o segundo clube a estar melhor, mas digamos, numa análise macro, está em falência técnica. É evidente, não será muito preocupante a trajetória é boa, deixa-me dizer, e não serão muito preocupantes estes valores, porque se nós olharmos para a equipe, para os ativos desportivos, vemos que o Sporting tem vários jogadores vindos da formação, portanto que estão aqui nos ativos contabilizados a zero, que obviamente não valem zero, o João Palhinha e outros jogadores, como o Gonçalo Inácio, podem, no futuro, o Daniel Bargança, outros, serem transferidos e proporcionar receitas que cobrem, digamos aqui, estes capitais próprios negativos. Portanto, eu diria que o Sporting tem estado a recuperar bem, a ida à Liga dos Campeões é fundamental para o clube se reposicionar nos próximos anos. O Sporting precisa não de um ano, mas de alguns anos consecutivos seguidos na Champions. Foi isso que ajudou a cavar a grande diferença em relação ao Benfica e Porto nos últimos anos, mas a trajetória é positiva e, portanto, isso digamos que é aquilo que me apraz mais assinalar, portanto, perceber que este apuramento na Champions, a venda de jogadores, a transferência, por exemplo, do Nuno Mendes, tudo isto que ainda não foi concretizada, mas foi, enfim, teve um primeiro empréstimo inicial para esconder a transferência do Radaf, do Fair Play da UEFA. Tudo isto somado faz com que o Sporting esteja numa trajetória positiva e não está muito longe de equilibrar, de pôr esta diferença entre ativo e passivo a zero, o que seria uma boa notícia para o Sporting Clube de Portugal. Nuno, temos aqui, de facto, um crescimento do ativo, um crescimento também do passivo, mas por outro lado a Liga dos Campeões a ser muito importante para estes resultados do primeiro semestre da temporada relativamente à Sporting SAD. Certo, só há aqui uma coisa que eu, ao ver os números do Rodolfo, teria de ir confirmar mais uma vez, porque os rendimentos operacionais que o Rodolfo apresenta são, portanto, que não incluem transações de atletas, os rendimentos operacionais sem as vendas são, no caso do Sporting, são 20,9 milhões de euros. Mas não está aqui, obviamente, a contar com os milhões da Liga dos Campeões, que é algo
que, por exemplo, o Benfica inclui nas suas contas. O Benfica inclui rendimentos operacionais, inclui 95,9 milhões de euros, incluindo 44,9 milhões de euros da Liga dos Campeões. Da Champions. O curioso disto é que, retirando toda a receita de Liga dos Campeões do Benfica, o Benfica faz 51 milhões de euros, que é mais do que as receitas operacionais dos outros dois grandes juntas. Qual é que é o ponto disto? Nós já falámos isto num programa anterior, é que também é uma medida, é também uma forma de avaliar a saúde financeira, o rácio entre aquilo que é os rendimentos operacionais e aquilo que são os gastos com pessoal. E no caso do Sporting, esse rácio estava em cerca de 97%, na última vez que nós vimos, quando foi o relatório da UEFA, está em 107% no caso do Porto, está em cerca de 56% a 60% no caso do Benfica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, em princípio, a situação do Benfica, tal como já tínhamos visto em relação ao passivo e ao ativo, está mais equilibrada, mas este rácio está também a alterar-se muito por conta das más prestações do Benfica nas últimas temporadas e também pelas alterações daquilo que é a componente de gastos com pessoal, que também vai sendo alterado no Benfica em desfavor do próprio clube. Portanto, o João tem razão, há uma rota de algum reequilíbrio financeiro do Sporting, pelo menos um caminho para isso, está-se a ver um caminho para isso. Do lado do Benfica está-se a ver um trabalho que tinha vindo a ser feito desde 2013, a ser um bocadinho erudido por causa dos más resultados e algumas más opções, falta de vendas, e isso só pode ter consequências, se não agora, pelo menos no futuro, que é assim que se gera uma empresa. Rodolfo, passamos então para os números da Futebol Clube do Porto SAD, para terminar esta primeira parte do jogo económico. Que registrou um prejuízo de 10,3 milhões de euros. Olhando para, sem as transações de atletas, os rendimentos operacionais fixaram-se nos 21,4 milhões, uma ligeira subida de 3 milhões de euros. E aqui a situação mais preocupante para a SAD do Futebol Clube do Porto em comparação com as outras duas, um ativo de 371,7 milhões de euros, que desceu 21 milhões de euros, e um passivo de 514,5 milhões de euros, que teve também uma ligeira descida de 11,6 milhões, mas há aqui, como o Nuno dizia bem, aquela diferença de 112 milhões da SAD do Benfica de ativo e passivo, aqui a SAD do Porto e do Sporting diferentes. O Sporting ainda assim numa condição bem melhor do que o Futebol Clube do Porto, já que a diferença entre o ativo e o passivo anda à volta dos 32 milhões de euros, enquanto a SAD do Futebol Clube do Porto ronda aos 140 milhões. Portanto, uma diferença grande entre a SAD da Azul e Branca e do Clube de Alvalade. Só uma nota final para dar destaque que o passivo total das três SADs somados dá qualquer coisa como 1,2 mil milhões de euros, enquanto os ativos dão à volta de 1,13 mil milhões. Temos apenas um minuto para cada um para fechar esta primeira parte. Começo precisamente por ti, Nuno. O que é que destacas mais nestes resultados do Futebol Clube do Porto? Eu diria, num minuto e muito rapidamente, a capacidade que existe de qualquer um destes clubes falhar é diferente. No caso do Porto, a situação financeira diz que o falhanço de uma temporada, ou não ir à Liga dos Campeões, ou a não venda, fazendo uma boa venda de um bom jogador, e isso significa captá-lo, identificá-lo, contratá-lo bem e vendê-lo ainda melhor, é muito mais reduzida no caso da SAD do Futebol Clube do Porto do que nos outros dois, especialmente no caso do Benfica, que tem tido essa capacidade ao longo dos anos de aguentar o desire, digamos assim. Aguentar um desire é diferente nos dois clubes. Eu acho que o Porto está com mais pressão neste momento do que qualquer um dos outros dois. João, temos um Futebol Clube do Porto pressionado? Muito, bastante pressionado, piorou esse desempenho, a diferença entre ativo e passivo, que era de 118 milhões, passou para 142 milhões. E hoje já é difícil, mesmo olhando para a riqueza a custo zero que o Porto tem no seu plantel, como o Diogo Costa, o João Mário, o Vitinho, o Fábio Vieira, já é difícil, e depois também olhando também para outros jogadores, que com certeza vão dar mais valias ao Porto, como o Evanilson, e penso que ainda aqui não está contabilizadas as verbas referentes ao Luís Dias, mas o caminho, a margem de manobra é curta, claramente é o clube, destes três, é o clube que está em pior situação financeira, e isso porventura também tem muito a ver com o facto de depois o clube não ter, por exemplo, uma academia, ao contrário do que tem o Benfica e o Sport. E é tudo isto que o Futebol do Porto vai ter que resolver nos próximos anos, e isso pode, digamos, exercer uma pressão negativa sobre a equipa, porque com certeza que para equilibrar isto, o Futebol do Porto porventura vai ter que
vender com mais do que aquilo que poderia estar a pensar ou aquilo que os seus sócios gostariam nos próximos anos. Muito bem, feita a análise àqueles que foram os resultados e contas dos três grandes, vamos então, na segunda parte, analisar as consequências da guerra na Ucrânia, mas do ponto de vista desportivo. Que sanções são estas que estão a ser aplicadas? Se são justas, se os atletas têm culpa de toda esta situação que está a acontecer? É já a seguir, na segunda parte do Jogo Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. A invasão da Rússia à Ucrânia lançou os russos para a fogueira das sanções e das exclusões. Rodolfo, importa perceber o que está em causa quando falamos destas penalizações em contexto desportivo. Obrigado, Zé Carlos. A invasão da Rússia à Ucrânia introduziu uma questão que irá ser discutida nesta segunda parte do jogo económico. Devem os clubes e os seus atletas serem alvos de sanções por ações militares determinadas pelos governos que os regem? Para responder a esta e outras questões, temos connosco Alexandre Miguel Mestre, jurista e consultor da Abreu Advogados, a quem agradeço a sua presença nesta edição do Jogo Económico. Eu é que agradeço, muito obrigado pelo convite. Alexandre Miguel Mestre, vamos começar precisamente por aqui. Devem ou não os clubes e os atletas serem alvos de sanções por ações militares e impostas pelos governos que regem estes clubes e estes atletas? Bem, diretamente, à partida não, uma vez que não são os clubes nem são os atletas que cometem uma infração e que, portanto, isso implica uma sanção que lhes seja diretamente aplicada. Ou seja, há terceiros, que são entidades estatais, que estão envolvidas, portanto, num processo bélico, e, portanto, perguntar-se-á porque é que eu, atleta, ou eu, clube, que estou envolvido numa competição desportiva, vou ter que, enfim, pagar, entre aspas, por uma atitude de um terceiro que nada tem a ver com a questão desportiva. No entanto, depois há um outro fator. Há um fator de saber que as federações, os clubes de atletas estão dentro do modelo piramidal, um modelo piramidal federativo, isto é, o atleta está afiliado num clube, o clube na sua federação nacional, esta na federação internacional, e no topo está o Comitê Olímpico Internacional. E todo este movimento olímpico está desenhado com base na Carta Olímpica, e a Carta Olímpica, enfim, desenha aqui o chamado o tal movimento olímpico, segundo o qual todos aqueles que aderem a esse movimento olímpico têm que cumprir com essa mesma Carta Olímpica. E o Comitê Olímpico Internacional, que está no topo desse movimento olímpico, emitiu uma recomendação e disse às federações internacionais: eu recomendo que vocês expulsem, não deixem, portanto, que participem nas vossas competições os clubes e os atletas que sejam da Rússia ou da Bielorrússia. É uma recomendação, não é uma imposição, e, portanto, as federações estão, como têm estado, na liberdade de seguir ou não seguir essa recomendação. Na sua maior parte têm seguido, o que implica que depois os atletas e os clubes acabem por sofrer, mas não têm sido todos os casos em que isso tem acontecido, tem sido uma larga maioria. No fundo tem funcionado com base nesta lógica hierárquica em que o COI acaba por estabelecer essa recomendação. Isto a nível internacional das diferentes modalidades, mas até mesmo antes dessa decisão do COI, houve, a nível do futebol, uma decisão até mais, penso eu, não foi dito de forma taxativa, mas penso que houve uma tomada de posição com base na ideia de que a FIFA, em particular, não tem que estar sempre neutra neste tipo de matérias. Precisamente pegando nesse exemplo da FIFA, parece-lhe que não só a FIFA, mas também a UEFA têm conseguido de alguma forma manter algum equilíbrio nas sanções que têm sido adotadas no contexto esportivo e nomeadamente neste caso no futebol? Sim, aqui neste tipo no caso do futebol tem existido esse equilíbrio no sentido de que uma série de competições continuam a existir, com o máximo de diligência no sentido de evitar que haja problemas para os atletas, evitando em algumas situações que haja
espectadores, para também com isso não existirem problemas de violência associada ao desporto, que seriam inevitáveis. Portanto, penso que aí o equilíbrio do ponto de vista da organização, não houve total proibição da realização de jogos que envolvam equipas e clubes, mas ao mesmo tempo houve aqui uma intervenção forte, quer de uma organização, quer de outra, portanto, mas não houve um extremar de posição de simplesmente proibir taxativamente. Claro que todos os eventos que se fossem realizar em território russo ou bielorrusso, aí sim, naturalmente tiveram que ser cancelados ou adiados, e aí percebe-se perfeitamente essa tomada de posição. Mas nem todos os eventos futebolísticos pararam do futebol, porque é possível que joguem sem ser, digamos assim, com as vestes da Federação Russa e da Bielorrússia. E num país como a Rússia, onde atualmente está restringida a liberdade de informação, a exclusão dos clubes e dos atletas russos pode de alguma forma ter alguma eficácia e mostrar à população da Rússia que o mundo está contra esta guerra? Pois, uma vez que está coartada essa liberdade de informação, a população russa não terá dimensão nem eco das sanções que estão a ser impostas, desportivas ou não, e portanto esse efeito dissuasor que as sanções têm, neste caso para os adeptos do desporto, não tem o impacto que se pretenderia. Mas isso é inevitável, porque não tem como aceder a essa informação. Mas eu penso que as sanções não têm tanto a vontade de chegar à população russa, têm mais a vontade de chegar a quem comanda os destinos da Rússia, porque foi quem teve, de facto, a iniciativa de despoltar esta guerra. Vimos recentemente também que a FIFA tomou aquela medida de que todos os jogadores estrangeiros que atuam em clubes russos ou ucranianos de poderem suspender o contrato até 30 de junho deste ano, poderem ser inscritos noutras ligas, noutros campeonatos. Como é que olha para esta tomada de decisão por parte da FIFA? Lá está, é uma tomada de decisão que implica uma alteração ao regulamento sobre o estatuto de transferência de jogadores da própria FIFA para esses contratos de dimensão internacional. É uma medida positiva no sentido de que, primeiro, permite que haja um mútuo acordo até uma determinada data. Se não houver esse mútuo acordo, podem unilateralmente os jogadores e também os treinadores com essas nacionalidades unilateralmente suspender esses mesmos contratos e querendo poder assinar por um novo clube. Isso possibilita o quê? Que não fiquem parados, que não fiquem impossibilitados de continuar a praticar exercer a sua própria profissão. E isso eu acho que é uma medida positiva no sentido de não coartar numa profissão que é de desgaste rápido, de curta duração, não cortar as pernas, digamos assim, aos praticantes, e no caso dos treinadores também não os prejudicar pelo facto de serem ucranianos ou de serem russos. E acredita que esta medida pode, não só como foi estabelecida no futebol, pode ser extensível a outras modalidades também? Eu penso que sim, eu penso que é um sinal temporário, excepcional. O anexo 7º do regulamento diz mesmo que é uma medida, portanto, tendo em vista a situação excepcional que está a ser vivida, e acho que é uma medida positiva e que pode criar escola para outras modalidades, se bem que efetivamente o mercado de transferências no futebol seja um mercado muito mais intenso do que nas outras modalidades desportivas, coletivas ou não. Pergunto-lhe também por quanto tempo é que acha que se vão manter este tipo de sanções, ou por quanto tempo é que se deverão manter este tipo de sanções aplicadas? Isso vai sempre muito depender precisamente do caráter transitório. Tem-se reparado, quer em várias federações internacionais, quando emitem os seus comunicados, dizem sempre que as medidas são preventivas, que as medidas são transitórias, que se espera que a todo o tempo possam ser revistas, que possam, ou até uma determinada federação internacional que diz, espera que possa haver outras ponderações, outras avaliações, logo outras decisões.
tudo muito em função do evoluir da guerra. Se ela se prolongar, naturalmente que vai atingir as épocas desportivas e, portanto, as federações internacionais estão muito a julgar o seu calendário, enfim, a conformar o seu calendário desportivo em função da guerra, como o fizeram em função da própria pandemia. Vão sempre ajustando a sua calendarização a um fator externo. E eu acho que há até aqui uma certa similitude. Quando se falou da pandemia ser um caso de força maior, eu considero que também estamos aqui perante um caso de força maior. Aliás, a guerra estava prevista como um caso de força maior no contrato de sede dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, precisamente porque não depende da vontade humana. Neste caso depende da vontade humana, é certo, dos russos, mas de quem está a organizar um evento é um fator completamente alheio à sua vontade e que não está previsto no momento em que se giz a organização de um determinado evento. E, portanto, tem que esperar pela evolução dos acontecimentos. E que efeitos é que poderão gerar este tipo de sanções a médio e a longo prazo, sabendo que não há aqui, lá está, como estávamos a falar, não há aqui um prazo delineado para este tipo de sanções, porque lá está, depende sempre da vontade humana. Enfim, há efeitos sérios, porquê? Porque temos que pensar que percebemos, e eu penso que até há fundamentações jurídicas para sustentar isso, percebemos o lado de quem toma estas decisões, como também tem tomado aquelas decisões a nível dos patrocínios. É muito comum também rescindir neutralmente os contratos quando, com patrocinadores, precisamente são as chamadas cláusulas morais, porque ficar associado a uma determinada empresa cuja conotação não seja a melhor para uma determinada federação, como é o caso de um conjunto de empresas russas, há fundamentação para isso, mas depois do outro lado também há as empresas que se sentem lesadas, também há as federações que são expulsas, porque tem havido federações em várias modalidades que de um momento para o outro, sem serem ouvidas, são expulsas da qualidade de membros, deixam de ser membros da Federação Internacional, ou vem essa qualidade de membros ser suspensa temporariamente, mas sine die, lá está, da qualidade de membros. Os atletas que se prepararam para um determinado evento esportivo deixam de participar nesse evento esportivo, sentem-se lesados, como é bom de ver, e isso também tem implicações nas suas carreiras, têm danos emergentes, têm lucros cessantes, não obtêm determinado tipo de resultados esportivos, para além dos danos morais, não obtêm determinado tipo de resultados esportivos, não celebram outro tipo de contratos de trabalho, contratos de patrocínio, portanto é dinheiro que deixam de receber também, e vai haver muita litigância, portanto há aqui uma série de danos que também vão acontecer e vai haver também muitos processos contra quem está a tomar estas medidas, mesmo que elas tenham de facto fundamentos sérios para serem tomadas. Vai haver muita litigância, desde logo no Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne, porque já se percebeu, já se anunciaram, portanto, vários recursos nesse sentido. Depois, do ponto de vista da integridade das competições, também se colocam aqui situações, porque nós tínhamos competições onde iam participar determinado tipo de clubes, determinado tipo de federações que tinham adquirido um mérito esportivo para nelas participar e depois deixam de poder participar por decisões desta natureza. Mas também já tivemos em 92 a Dinamarca a ser repescada de um momento para o outro para jogar. Naturalmente que todas estas questões têm efeitos económicos e efeitos desportivos que muitas vezes depois só a nível do contencioso é que mais tarde, um dia mais tarde, se vai perceber os efeitos concretos que isso vai ter. Portanto, depois deste conflito armado, será de esperar uma longa batalha jurídica para todos os clubes e atletas envolvidos nesta situação. Sem dúvida, e nem tudo se pode antever logo à partida, porque muitas destas situações são totalmente novas, né? na sua, digamos assim, na sua fundamentação, nas suas raízes. Exato, até porque não havia uma lei estabelecida para este tipo de situações, como vimos, a UEFA abriu esta exceção de permitir que os jogadores possam inscrever-se noutras ligas. Haverá aqui um precedente que foi aberto. Mas aqui, tal como também no caso da pandemia, e veja-se novamente aqui uma similitude, no caso da pandemia também a UEFA, também a FIFA alterou mais do que uma vez até o seu regulamento sobre o estatuto de transferência dos jogadores para poder, digamos, acomodar o facto de os campeonatos terem sido suspensos, alguns terem sido cancelados.
dentro daquilo que a FIFA pôde fazer, e emitiu depois guidelines, porque nem tudo poderia impor, nem tudo poderia obrigar, e muito teve que ser feito pelas próprias federações a nível nacional, de acordo com os seus próprios governos nacionais. E aqui a FIFA está também a fazer o que está ao seu alcance. É uma adaptação a um fenómeno novo. Como também os próprios governos também terão que se adaptar a um fenómeno novo. Agora, as pessoas também onde se perguntar, por exemplo, como é que é possível, isto é muito interessante também do ponto de vista jurídico, como é que é possível haver uma sanção, por exemplo, do Comitê Olímpico Internacional e de todas as federações internacionais relativamente a um comportamento de um governo, de um país, porque a Rússia violou a trégua olímpica, mas a trégua olímpica resulta de uma resolução das Nações Unidas. Portanto, não há quem está, digamos assim, a impor uma sanção é o Comitê Olímpico Internacional, que é uma entidade privada, desportiva, porque um Estado violou a trégua olímpica, que dizia armistício, cessar fogo durante a realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. Isto, do ponto de vista jurídico, é muito discutível, há também alguns argumentos, é certo, mas a verdade é que só é possível porque todo o mundo está a regir, muitas vezes, olhando mais para a substância do que para a forma. E há pessoas que se revoltam muito no âmbito do desporto, mas já não se revoltam tanto nos outros contextos, porque dizem, como é que de um momento para o outro, sem que os visados sejam ouvidos, são logo, portanto, objeto de uma sanção? Eu pergunto, nas outras áreas tem acontecido exatamente o mesmo. Não se realizam eventos de natureza cultural, também de um momento para o outro, prejudicando também, por exemplo, os artistas, mas aí já não se coloca tanto essa questão. Há embargos, sanções de natureza económica com contratos que não têm que ver com o desporto, decisões unilaterais também de um dia para o outro, e não se questiona tanto como se questiona no fenómeno desportivo. Mas do ponto de vista jurídico é a mesma coisa, temos duas partes, e uma, unilateralmente, decide resolver o contrato, rescindir o contrato de um momento para o outro. Porquê que se questiona tanto no fenómeno desportivo? Porventura, porque tem mais eco e porque nós pensamos muitas vezes mais nas consequências desportivas do que nas consequências económicas, que às vezes também são ainda mais relevantes. Alexandre Miguel Mestre, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença neste Jogo Económico. Certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Zé Carlos, devolvo-te a bola a ti para a continuação do Jogo Económico. Muito obrigado, Rodolfo. Esta entrevista foi previamente gravada, mas agora vamos contar então com os comentários dos nossos comentadores. Começo precisamente por ti, Nuno, e por te perguntar se consideras justo que atletas e clubes russos estejam a sofrer sanções relativamente a uma situação que eles não causaram. Acho que é uma questão difícil, não é? Mas são decisões difíceis de explicar a uma pessoa que é um trabalhador de uma empresa X, de um clube X, de uma equipa de ciclismo, de Fórmula 1, por exemplo, como é que ele, tendo cumprido aquilo que eram os objetivos que lhe foram postos em cima, tendo comparecido regularmente no local de trabalho pelo salário que lhe foi pago, agora de repente de um momento para o outro rescindem com ele. Eu acho que estas pessoas vão poder, e com razão, recorrer ao sistema jurídico, ao aparelho judicial de cada um dos países em que está, para pôr um processo laboral, por às vezes, eventualmente até mesmo por despedimento incorreto, por discriminação, seja o que for, e aqui é um grande i, se o Estado de Direito não estiver completamente subvertido com esta, eu diria quase perseguição a tudo quanto tem a palavra russa no nome, os tribunais vão decidir a favor destas pessoas, essas pessoas vão poder ter uma indenização pelo que lhes está a acontecer. Agora, que as grandes federações internacionais têm o direito, muito provavelmente, de punir e de se aliar às sanções à participação de equipas russas nas suas competições, eu diria que sim, já foi feito, já foi usado como arma política anteriormente no desporto, até boicotes a Jogos Olímpicos e a grandes competições internacionais. Diria que as grandes federações, sim, punir um jogador ou um ciclista ou um atleta por ser russo a atuar noutro país parece-me já uma coisa muito mais esticada.
João, muito rapidamente, o desporto tinha forma de ficar fora de toda esta situação? Talvez não tivesse, mas eu compreendo, mas não gosto. Compreendo porque o mundo, se digamos, de uma forma unânime, condenou esta invasão e poderá ser que essa reação tenha aqui um papel importante, não só através, novamente, das sanções económicas, mas todas estas decisões que afetam os cidadãos russos. Mas eu gostaria que, tanto quanto possível, o desporto se mantivesse à margem destes conflitos. Seria um bom sinal. Para mim, fez muito mais sentido sancionar os russos, por exemplo, pelo uso e abuso do doping, que foi um verdadeiro, digamos, algo estimulado quase que a partir do Estado. E, portanto, isso para mim fazia sentido, porque a Patrocinado adulteração pelo Estado. das regras... Sim, patrocinado pelo Estado, sim. Patrocinado pelo Estado, mesmo. É a subversão das regras do desporto. Neste caso, isto eu sei que é um caso especial, mas no futuro pode-se pôr em relação a muitos outros conflitos, e aí as coisas não serão unânimes. Portanto, tanto quanto possível, gostava de ver o desporto à parte, a ser independente, digamos, de tudo aquilo que se passa no mundo da política, tanto quanto possível. Neste caso, admito que é um caso ímpar. Muito bem. E a precisão provavelmente ainda vai no adro. Já a seguir, as escolhas neste jogo económico. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Começamos precisamente pelo Nuno Vinha. Nuno, teu número, 112 milhões de euros. Isto para voltarmos um bocadinho à primeira parte do programa. Sim, é verdade, é o número do capital próprio do Benfica no primeiro semestre desta temporada. É um número que parece um número enorme, especialmente tendo em conta com as SADs dos outros dois grandes, que têm uma situação muito diferente, que estão numa falência técnica, como eu disse na primeira parte, mas este número também representa uma redução de 22% em relação ao período homólogo, ou seja, o Benfica, isto também demonstra a forma como o Benfica está a erudir um bocadinho aquilo que era a sua capacidade e o seu equilíbrio financeiro também. E, portanto, neste relatório há muitos números aqui, podíamos falar de muitos outros, mas este é um número que atesta bem como houve um falhanço no planeamento e na execução e naquilo que são os resultados da época anterior, e especialmente também com as transações de jogadores que não tiveram a rentabilidade que o Benfica assim desejaria. Mantemos no futebol português, mas passamos dos relatórios e contas para o campo de futebol, onde tudo se joga. João, a tua figura desta semana é precisamente o treinador do Futebol Clube do Porto. Sim, o Sérgio Conceição, porque ele igualou o número de jogos que Bobby Robson manteve o Futebol Clube do Porto invicto em 94-96, e está apenas a 2 jogos de igualar o recorde do Porto, que é de 55 jogos sem perder, com João Ferreira, Vilas Boas e Vitória Pereira, e apenas 3 de igualar o recorde máximo que pertence ao Benfica, com Jordan Mortimer. E, portanto, somando isto, que esteve um ano civil, em 2021, ao comando do Porto, sem perder um jogo, obviamente para o Campeonato Nacional, são números muito bons, que vão aproximando a pouco e pouco, mas num ritmo certo, o Futebol Clube do Porto do título, e eu ressalvo que o Sérgio Conceição tem feito um excelente trabalho, não só neste período como antes, num clube que tem sido marginado por problemas financeiros que estão à vista e que, portanto, tem limitado, digamos, a capacidade do Porto de ir ao mercado, e, portanto, por tudo isto, acho que é o protagonista da semana, a propósito também da vitória do Futebol do Porto em Passos Ferreira, da forma como foi obtida, e que está claramente a colocar o Porto numa posição invejável. Eu acho que muito dificilmente já o Futebol do Porto pode, sobretudo também se olharmos para dentro do campo e vimos o aumento de qualidade que vem de Ivan Nilsson, de Vitinha, de outros jogadores, o Porto está claramente na rota do título este ano. E vamos ver como é que será também o desempenho na Liga Europa. Vamos então passar para o protagonista do Nuno Vinha. Nuno, um ilustre desconhecido que ganhou protagonismo pelos piores motivos. O meu destaque vai para o Ivan Kuliak, que é um ginasta
eu cresci na década de 80, na década de 80 o único Ivan que havia era o pugilista que andava no mesmo ringue do que o Rocky, mas o Ivan Drago, mas este é o Ivan Kuliak, para quem não ouviu a história, é um ginasta que subiu ao pódio depois de ter ganho uma competição de ginástica de aparelhos, subiu com um Z no seu equipamento desportivo, naquele meio que eles usam, e esse Z é o Z que está pintado nas partes nos lados e na parte de cima dos carros de combate russos que estão atualmente a invadir a Ucrânia. A Federação Internacional vai puni-lo, vai abrir um inquérito para perceber o que é isto, porque, enfim, parece ser aquilo que é um apoio à invasão. E, enfim, eu acho que a situação é difícil de perceber, porque nós todos temos visto movimentos de apoio com bandeiras da Ucrânia e é fácil, obviamente, estarmos aqui a defender aquilo que é a opção de defender a vida, defender as pessoas que estão a ser ocupadas, etc. Só uma questão, este Z também está a ser usado na Rússia como um movimento de apoio às tropas, e também há russos a morrer ali, portanto, também há familiares de pessoas que estão a morrer ali, apesar de estarem envolvidos numa ação do Estado russo que a comunidade internacional condena, e bem, como sendo uma ação ilegítima e ilegal. Mas este homem não tem o direito de dar um apoio às tropas russas, não sei. É uma situação que até para mim eu acho difícil, eu acho que pelo menos ele teve alguma coragem de subir ao pódio com aquilo que é a sua crença, naquilo em que ele acredita, pelo menos isso. João, 30 segundos para o teu número, 164.075. A propósito do Dia da Mulher, fui ver quantos praticantes femininas federadas é que havia em Portugal, e o número é esse, 164.000, mais ou menos, pouco mais de 30% dos praticantes femininos, que são 420 e tal mil, e que é um número relativo a 2020, porque não há dados posteriores a isso, e com a chancela da Pordata. Isso, e obviamente também são uma descida de 50.000 em relação ao ano anterior, portanto este número também é ainda pior, porque houve a Covid, que, como sabemos, afastou muita gente, sobretudo jovens, da prática do desporto. E, portanto, chega-se a esta situação de Portugal ter 57 praticantes federados por mil habitantes. É pouco. O desporto feminino tem crescido bastante, e agora volto à parte feminina, mas ainda pode crescer mais. Nós temos visto uma grande evolução nas modalidades todas que se jogam do futebol, seja nos campos, seja em federados. Temos visto também noutras modalidades, mas há aqui muito campo para crescer, e tanto o Estado como os clubes deviam olhar com particular atenção para esta vertente, porque Portugal pode e deve aspirar a ter uma posição internacional muito melhor em várias modalidades no desporto feminino. Muito bem. Rodolfo Alexandre Reis, Nuno Vinha e João Marcelino, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.